joia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um elegante casaqueto. Se você não sabe o que é casaqueto, são aqueles casacos criados pela Chanel lá atrás, em 1914 mais ou menos, que não tinham gola, né? Que era feito de tweed, que é um charme de casaco. E para fazer esse casaqueto, né, para modelar, eu vou utilizar aquele kit de moldes vazados chamado Exato. Ele vende na internet e muitas pessoas me perguntam se eles são bons, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou mostrar para vocês como a gente faz para modelar uma peça com esse kit de moldes, também vou passar para vocês qual foi a minha impressão do método, beleza? E para isso eu vou dividir esse tema em dois vídeos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz para utilizar esse método, né? Para quem não conhece, a chance aí de ver se realmente esse método é bom ou não. E vou também dar a minha impressão sobre o que eu achei de modelar com esse kit de moldes. No segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês a costura desse casaqueto. Então, mesmo que você não tenha esse kit de molde exato ou que não vá comprar nem nada mais, eu peço que, se você se interessar pela peça, assistam o vídeo, porque vai ter muita informação de costura e modelagem, principalmente porque nós iremos fazer uma peça forrada. Então, assim, vai ter muita dica de costura, truquezinho de modelagem, mostrando aí como é que se faz uma peça forrada, tá? Então vale muito a pena. Eu não tinha esse kit de moldes vazado, eu peguei emprestado com uma aluna minha, a Dione. Muito obrigada, Dione. Ela me emprestou há um tempo atrás para eu poder testar, e aí eu resolvi gravar esse feedback para vocês, porque muita gente mesmo me pergunta como é que é, se eu gosto, se eu recomendo. Então, assim, esse vídeo vai ser pra você que tiver curiosidade sobre o método ou pra você que queira fazer aí um lindo casaquete, beleza? Pelo que eu sei, esse kit de moldes, ele vende na internet e ele vem assim, ó, num envelope grandão, escrito aqui, ó, Super Molde Exato. E lá eles têm vários kits de modelagem, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui que tá vermelhinho é um kit. A minha aluna me emprestou dois kits. Ela me emprestou um kit de camisetas e me emprestou esse kit essencial adulto, né? Que vem com vestido, blusa, saia, calça masculina e feminina e camisas. Para fazer o casaqueto, eu utilizei as bases, né, os moldes que vem nesse kit essencial adulto. Eu utilizei a base, né, o molde de camisa e também a base de manga. Eu utilizei também duas réguas que também vem dentro desse kit, que é essa daqui, é uma régua para cabeça de manga, e essa outra aqui que é uma régua para fazer cava, tanto da frente quanto das costas, e também para fazer decote, tanto frente quanto costas também. Sendo assim, antes de começar a desenhar o molde, eu li as informações que tem, né, na base desse molde e também as que vem lá no CD que acompanha esse kit. Logo em seguida, fui procurar, né, um número que se aproximava mais das minhas medidas. Eu não achei exatamente as minhas medidas. Eu fiz em um número maior e fiz alguns ajustes, beleza? Bem, vamos começar aqui a modelagem, né, do casaqueto utilizando esse molde exato. Aqui é o seguinte, desses riscos tem o tracejado e tem esse que é contínuo, né? Tem uma diferença, né, deles. O que é contínuo representa a frente da peça, que no caso eu estou com a base de um vestido que serve para fazer vestido, blusa ou blazer esporte. Então, o continuado, né? Esse risco continuado representa a frente. Esse tracejado, ele indica as costas. E aí ele tem umas numerações, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui como utilizar essas numerações pra gente fazer o molde. Outra informação é o seguinte:
ele tem dois tipos de manequins. Aqui ele fala, né, que é o manequim sob medida, que eles utilizam o termo também costura familiar, e os manequins industriais, que aí tem diferenciação na numeração. Como eu tô fazendo pra mim, aí eu peguei a numeração, né, condizente com as minhas medidas, que segundo aqui o método, pela tabela de medida deles, deu mais ou menos o tamanho 48, pelo sob medida. E pelo industrial, esse 48 representaria 46. Mas, então, vou utilizar essas numerações daqui, que são as numerações do manequim sob medida. E aí ele tem assim, ó, ele é um molde que ele é vazado. Na numeração ele tem tipo uns furinhos onde você vai pegar um lápis. Eu vou tentar fazer aqui com essa canetinha para poder ficar mais visível para você. Você vai enfiar no buraco e fazer a marcação, certo? Aqui, ó, nesse caso aqui tem também duas orientações aqui. Dessa linha, primeira linha, até você chegar aqui no finalzinho do molde, é o transpasse para botão. Então, como esse casaqueto ele não tem fecho, não tem transpasse, então eu vou parar nessa primeira linha de cá, beleza? E eu vou começar pela frente aqui para a modelagem. Então eu vou pegar essa linha que tá aqui dentro, vou colocar na extremidade aqui do papel, ó, porque eu vou fazer daqui para lá, sem considerar o transpasse. E aí eu vou começar aqui pelo decote. Eu vejo onde é que tá o tamanho 48. Junto com esse molde vem um CD, tá, gente? E nesse CD ele tem lá a grade de medidas. Aqui tem também a marcação das pences, né? A altura da pence de busto. Fica aqui também. E aqui o decote, onde eu já comecei, né? Agora que eu fiz as marcações dos pontinhos, deixa eu ver aqui se ficaram certo, ficaram. Aí eu pego uma régua e vou ligando esses pontinhos. Se você não tiver régua com o próprio molde, você pode fazer essas linhas retas. E aí também no molde, por exemplo, eu vou traçar aqui agora a cava, né? Vem também um gabarito, né? Um moldezinho vazado também pra cava. E aí tem aqui as numerações e mostrando que esse daqui é a cava da frente, tem essa da parte aqui que é da cava das costas. E também como tracejar o decote da frente também e o decote das costas. Então esse gabarito, essa régua aqui, ela serve para cava e decote, tanto frente quanto costas. Aí como eu vou fazer aqui o da frente, o número é o 48, ó. Eu vou aqui, posiciono que a cava vem daqui para cá, ó, que já marquei. Eu coloco 48 aqui. Pronto, a cava da frente já tá feita aqui. E aqui também é o decote, né? Então vamos lá. Deixa eu achar o número 46 ao 52. Então é esse. Agora eu vou ligar essa lateral daqui da lateral, né? Da blusa, do busto, e aqui embaixo no quadril. Vou utilizar essa mesma régua aqui, só que agora sem a questão da numeração, né? Só pra mostrar pra vocês que até com a régua que vem no molde dá pra vocês fazerem os desenhos. Não precisa nem ter outras réguas. Aí é o seguinte, eu quero alongado esse meu casaquete. Eu não quero ele do tamanho de blazer normal, que seria esse que tá aqui, né? Então, pra eu alongar, veja que se você fosse fazer um vestido, ou um blazer, ou uma blusa só com esse molde,
você iria seguir exatamente ali o que ele tá indicando, né? No caso, eu tô querendo dar aquele toque a mais pra ver até onde eu posso ir com esse molde, né? Então, por isso que eu coloquei ali uma medida que não é indicada ali, foi uma medida que eu coloquei em mim mesmo e vi que ia ficar legal. Então, assim, pra quem tá começando, é melhor, assim, que as primeiras peças você faça exatamente o que o molde ali tá dizendo. E com o tempo você vai acrescentando, testando coisas, tá? Então, eu alonguei até aqui e eu vou colocar aqui embaixo, ó, 30 centímetros. E vou ligar esse ponto lá nos 30 centímetros. Vou utilizar aqui a minha régua. Agora eu vou utilizar essa canetinha roxa para mostrar para vocês quais foram as alterações que eu coloquei a mais no meu molde que não tá ali naquela base que eu utilizei. Que é o que? Aqui na barra, na lateral, vou subir 1,5 cm para eu dar uma arredondada aqui na barra, para não dar bico na lateral do meu blazer. Então, coloquei ali, isso aqui não tava ali no molde, né? Eu quero também que esse meu casaqueto tenha um recorte princesa. Então isso também não tem ali na informação do molde que a gente tá fazendo, eu tô fazendo por fora. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui, achar a metade, pra gente poder traçar esse recorte princesa. Vou ligar isso daqui na cava com essa minha régua aqui. Vou alongar essa linha até a barra esquadrada. E agora eu vou posicionar aqui uma pence nessa cintura para poder eu transportar ela para ela acomodar o meu volume aqui do busto, né? Então, esse tipo também de interpretação e transporte dessa pence não tem ali no molde, eu tô fazendo por fora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir, né, aqui a minha cintura, que essa aqui é a linha da cintura, tá dando 25,5 vezes 4. Eu tô colocando vezes 4 porque aqui eu tô modelando 1/4 da peça, tá? Então deu 102, só que a minha cintura ela tem 79, então vamos lá, 102 menos 79, deu 23 de diferença. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar 3 centímetros para eu fazer essa pence, então eu vou colocar 1,5 para cada lado. Essa continha que eu fiz agora é mais para eu saber aqui o quanto que eu posso tirar de pence, tá? Porque caso contrário, eu não faça a conta e tire mais do que precisa, a peça pode ficar apertada. E eu tirando esses 3 centímetros aqui vai ficar ok. Porque eu posso pegar esse 3, multiplicar por 4, que vai dar 12. Eu ainda tenho mais um tanto de folga aí. Feito isso, vou unir aqui embaixo. Eu vou marcar da linha aqui do quadril pra cima 2 centímetros para eu poder fechar essa pence aqui, ó. É essa pence que vai dar a possibilidade de eu fazer o recorte princesa, mas acomodar o meu busto aqui, tá? Aí a minha altura de busto, ela é 27, então eu vou aqui medir onde é que dá 27, para eu também fechar essa pence aqui pra cima. Então está pronto aqui, né, a frente do nosso casaqueto. Lembrando que a parte que eu coloquei aqui em verde é o que me permitiu o molde, e essa parte que tá em vermelho é o que eu fiz além do molde, beleza? Outra alteração que eu estou pensando aqui em fazer é o seguinte: o meu ombro, a minha medida de ombro são 13 centímetros. E aqui o molde me deu um ombro de 15 centímetros. Então tem 2 centímetros a mais do que o meu tamanho de ombro. Eu vou alterar, vou tirar 1 centímetro, né, de cada lado. Um aqui na cava
e uma aqui no decote. E vou retraçar essa cava e esse decote. Essa alteração aqui é só porque eu conheço as minhas medidas, né? E vi que se eu deixasse com 15 centímetros, depois na hora da costura eu teria que mexer. Então, para que eu já faça isso logo, sem ter tanto ajuste na hora da costura, eu já fiz essa alteração aqui também, tá? Eu vou cortar esse molde aqui e aí a gente vem pra fazer as costas. Então, eu já cortei, né, o molde, agora eu vou nomear aqui, ó, vou colocar aqui frente, lateral, frente, aqui vou colocar, ó, meio, frente. Então, esse molde, nas instruções dele, já vem dizendo que ele já tem a margem de costura. Então, todas as alterações que eu fiz aqui foi levando em consideração as margens de costura. Só na barra que eu vou colocar uma margem de costura de pelo menos 2 centímetros, tá? Então, eu não vou colocar margem de costura no restante e na barra eu vou colocar 2 centímetros. Então, a frente aqui já está prontinha, eu vou fazer as costas. A minha primeira impressão desse método é que ele seria mais indicado para modelagem industrial, porque ele segue, né, uma grade de tamanho que está no CD que acompanha o kit, e apesar dos criadores colocou lá que também é indicado para costura familiar, para costura sob medida, eu, por exemplo, não consigo com as minhas medidas encaixar em um único número numa tabela de medidas. Por exemplo, às vezes a circunferência do meu busto tá no número 42, a circunferência do meu quadril tá no 44, 46. Então, assim, para fazer a roupa sob medida, eu não investiria nesse método, porque você teria que pegar um número maior e aí você teria que fazer ajuste para reduzir, para deixar no seu tamanho exato. Então, assim, não é que você não vá conseguir modelar roupa pra você, né, pro uso próprio, com esse método. Consegue sim, mas ele precisa de alguns ajustes, porque ele não é um método preparado para ser sob medida. Ele é um método, pra mim, que assim como segue uma grade de tamanho industrial, mais voltado para modelagem industrial. Agora nós vamos modelar as costas do casaqueto, né? Como eu disse, as costas é a linha tracejada, tá? Então, vou posicionar aqui o molde. Como eu disse, eu estou utilizando o número 48. Prontinho. Vou utilizar nessa parte aqui como régua para vocês entenderem que também é possível. Não precisa nem de régua. Viu só? Você nem precisa de régua à parte. Você pode usar o próprio molde. Agora vamos aqui para a cava das costas, né? Decote das costas. Pra mim, esse método tem 2 pontos positivos. O primeiro dele é porque é super prático e bem explicado. Ele tem régua para você utilizar, você não precisa de outro material externo. Com ele, deixa eu até mostrar aqui. Já vem umas réguas para você fazer as cavas, né, da frente, das costas. Vem também uma régua para você encaixar decote frente, decote costas. Então, assim,
você não precisa nem de outras réguas ou outros instrumentos de modelagem para fazer esse método. Com ele mesmo você se resolve, tá? E o segundo ponto positivo é que esse método ele te permite variar muito o modelo, porque ele vem com gabarito de golas, vem até gola de blazer. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, esse aqui é um gabarito de uma gola, né, com colarinho, que ele permite até aqui, ó. Ele vai mostrando, ó, se você não quiser essa pontinha, você pode arredondar. Então, assim, isso é bacana. Vem aqui também, ó. Esse aqui é um gabarito de gola para blazer, que tem de gola esporte, tem gola smoking. Então, assim, também isso aqui eu achei bem legal. Prontinho. Agora eu vou alongar, né, porque eu quis o meu blazer com 85. Aí aqui embaixo, né, na linha dos 85, né, de comprimento, eu vou marcar 30 centímetros, que é o mesmo que eu deixei na frente, e vou ligar. Na frente eu subi também, né, para poder arredondar. E aí eu vou utilizar aqui a caneta vermelha, porque essa alteração não estava no molde. Eu que estou fazendo a parte. Vou verificar aqui, ó, achar o meio, porque eu vou fazer o recorte princesa também nas costas. Estou fazendo em vermelho porque também não tinha no molde. Eu que estou acrescentando. Vou esquadrar aqui também para baixo o recorte. Aqui atrás eu vou tirar menos de pence aqui, eu vou tirar só 2 centímetros, 1 centímetro a menos do que a da frente, tá? Porque aqui nas costas a gente não tem volume do busto, né, obviamente, então por isso eu diminuí aqui só para permitir mesmo o recorte e ajustar um pouquinho a cintura aqui nas costas. Vou subir aqui os 2 centímetros, ligar. Aqui, ó, o limite para eu começar é 2 centímetros abaixo da cava, tá? A cava tá mais ou menos aqui. Então a minha pence vem até aqui. Então a pence bem um pouco estranha até, só mesmo para poder tirar um pouquinho de volume aqui da cintura e permitir esse meu recorte princesa, tá? A mesma alteração que eu fiz no ombro lá na frente, eu tenho que fazer aqui nas costas também, porque eles vão ser costurados um no outro, né? Então, vou ter que tirar 1 centímetro aqui do lado na cava, 1 centímetro aqui do lado do decote. E aí eu vou retraçar novamente. Prontinho, o molde das costas também já está pronto. É bem prático, gente. Eu gostei aqui da praticidade da modelagem, né? Que é só você marcar os pontos com o molde mesmo, você já traça, não precisa de outra régua. Então tem praticidade o método. Vou cortar. Prontinho, agora eu vou colocar o nome, né? Vou colocar costas, lateral e costa. E agora a gente vai modelar a manga. Vocês viram aí que eu acrescentei alguns detalhes no meu molde que não tinha, né, nesse kit. Igual essas questões de recorte, de pence, de profundidade de decote, que são informações, são coisas que eu já testei antes e que eu pude fazer isso com segurança. Então, se você estiver iniciando na modelagem ou iniciando a modelagem com esse método, primeiro comece pelas peças que não tem tanto detalhes, para que você comece a familiarizar aí, né, e fazer alguns testes e ver o que realmente funciona, beleza? Pessoal, agora nós vamos modelar a manga do casaqueto. Eu decidi que a minha eu vou fazer com 60 centímetros, que é o que usualmente eu faço.
Então eu marquei aqui, ó, do pontinho da numeração do 48 até onde deu 60 e eu esquadrei uma linha, pra depois eu colocar aqui, depois que eu terminar de fazer, o punho, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar os pontinhos, ó, 48. Desse lado são as costas da manga e desse lado de cá, a frente da manga, tá? Pronto. Agora, eu vou ligar esses pontos. Olha só, o kit de moldes vem também com essa régua aqui para você fazer o desenho, né, ligando esses pontos aqui. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, ou você, se tiver em casa uma curva francesa, pode fazer também, mas tem também essa régua aqui que dá para fazer, ok? Como eu falei, aqui é frente da manga, aqui são as costas. Pronto, a cabeça da manga está traçada, eu utilizei essa régua, né? E aqui, ó, na régua tem tipo umas numerações do tamanho que você tá utilizando, né? Então você vai encaixando os tamanhos e fica bem fácil de você ligar, beleza? Feito isso, agora eu vou achar aqui o meio dessa linha aqui para eu poder colocar o punho. O meu punho eu vou fazer ele com 22, então eu vou colocar 11 centímetros para cada lado. E aí eu vou ligar aqui em cima. Na manga eu não vou fazer nenhum tipo de alteração do modelo, tá? Como eu fiz nas outras partes, então aqui já estará prontinha. Pessoal, a modelagem da manga está prontinha, então se você quiser fazer um casaqueto sem forro, você para por aqui. Porque o que que acontece? Caso você ainda não tenha tanta experiência em fazer uma peça forrada, ou você quer uma peça mais simples, ou o clima na região onde você mora, onde você vai usar a peça, não precisa de uma peça forrada, você não precisa fazer com forro. Eu já fiz vários casaquetos assim que eu não coloquei forro e usava bem, né? Porque aqui onde eu moro também não faz muito frio. E aí no acabamento eu utilizava ou viés na margem de costura para ficar assim mais chiquezinho, né? Mais bem acabado. Ou você pode colocar aí o overlock, o zigue-zague. Mas tô dando aí uma opção para vocês do acabamento em viés que fica show. Mas se você quiser fazer ele forrado, eu vou já começar aqui na manga mostrando para vocês quais alterações que eu faço aqui no forro, pra gente poder passar para a modelagem do forro. Mas mesmo que você não vá fazer forrado, já fica aqui comigo para ver como é que faz uma modelagem, as alterações que a gente coloca na modelagem do forro de um casaco. Aqui é o seguinte, na manga, pro forro, eu vou subir aqui meio centímetro e vou distanciar meio centímetro. Então eu vou marcar aqui e vou mostrar para vocês. E aí eu vou fazer com a outra caneta, ó, meio centímetro. E aí eu vou ligar esse meio centímetro bem aqui, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho. Então no forro, né, da manga, eu saio meio centímetro e subo meio centímetro para poder deixar uma folga maior no forro, né? Para caso esse forro ele seja um tecido que não tenha maleabilidade, né? Quando você fechar os braços, ele não rasgue, porque a região aqui da cava, como eu já falei em outro vídeo sobre forro, eu faço umas alteraçõezinhas aqui na modelagem para poder ficar mais confortável, beleza? Então agora eu vou cortar o molde e eu vou cortar por fora nessa linha vermelha aqui. Porque aí na hora de cortar o tecido eu corto primeiro o forro e depois eu corto o tecido principal. Porque depois que eu cortar o forro no tecido, aí eu vou e tiro essa parte vermelha e aí eu não preciso fazer dois moldes de manga e gastar papel, beleza?
Prontinho, então aqui tá resolvido a manga, tanto do forro como do tecido principal. Aí não se esqueça, depois que cortou o forro, aí você vem aqui, ó, e corta fora o vermelho, né? Essa parte vermelha. Vou cortar aqui pra vocês, pra não ficar dúvidas. Ó, depois que cortou o forro no tecido, aí você tira a partezinha vermelha. E aí você pode cortar esse aqui no tecido principal, beleza? Vamos então cuidar do forro da frente e das costas do nosso casaquete. Ah, quase que eu ia me esquecendo de um detalhe aqui do forro da manga, né? No tecido principal você vai cortar essa manga com 2 centímetros de margem de costura, né? Que eu falei com vocês que todo o comprimento eu tô colocando 2 centímetros a mais para segurança. E aí no forro você não precisa colocar esses 2 centímetros, beleza? É muita informação, né? Falei pra vocês, o vídeo tá recheado de informações. Mas não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de curtir esse vídeo, de me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba pra vocês, e de compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, beleza? Pronto, agora nós vamos cuidar aqui do forro das costas. Essa lateral das costas, o que ela vai mudar no forro? Eu nem vou copiar a outra, porque o que vai mudar é o seguinte. Na do tecido principal, você vai colocar ela com mais 2 centímetros de margem de costura, né, pra barra. E a do forro você vai cortar do tamanho que ela está aqui, sem acrescentar nada. Então nem vou copiar ela aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é esquadrar uma linha aqui em cima. Nessa linha eu vou marcar do início do papel para dentro 2 centímetros, que depois isso aqui vai se tornar a prega que eu vou colocar no centro das costas do forro, para poder me dar uma folga de vestibilidade. Então, marcado os 2 centímetros, eu vou encaixar o meu molde, ó, lá em cima. Vou colocar um peso e vou encaixar ele também aqui na parte reta embaixo. Olha só, o molde do tecido principal aqui na região da cintura e início do bumbum, ele tem uma pence, né, que serve para corrigir o excesso de tecido que pode ficar no final, quando fica assim, no início do seu bumbum, final da sua cintura, que chama de lordose, né? Que é aquela curvinha que a gente tem. E aí, como aqui no forro eu preciso de mais tecido, tanto é que eu tô colocando uma prega, né, pra eu poder dar essa folga de vestibilidade, então não faz sentido eu tirar tecido aqui. Por isso que eu fiz essa linha reta aqui, que até deu uma comidinha e eu consertei aqui. Mas dá pra vocês entenderem, né, que do início do papel até a linha tem 2 centímetros. Aí, feito isso, eu vou copiar esse molde aqui em cima. E agora, antes de fazer aqui a prega, a gente tem que modelar também o revel, que é aquele pedacinho do forro que a gente faz com o tecido igual do tecido principal da roupa. E aí, quando você olhar a roupa, por exemplo, no cabide, você não vê o tecido do forro, você vê o mesmo tecido da roupa, né? E como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, abaixo do decote das costas, eu coloco o tanto que eu tenho de decote, 2 centímetros a mais do que eu tenho de decote lá da frente, né? Porque quando eu olhar de frente, ele tem que tampar todo o decote, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o molde da frente pra vocês verem, ó. O meu decote da frente tá acabando aqui. Então eu coloco a mais 2 centímetros, ó. Pra hora que a roupa estiver pronta, eu consiga olhar e ver sempre o mesmo tecido, não ver o tecido do forro. Aqui no ombro eu vou deixar esse revel com 6 centímetros. E aí eu vou ligar isso aqui, vou escrever aqui meio, costas, escrever que é revel do casaqueto, certo? Certo? Aqui forro
costas. Aí aqui no final do revel eu vou estender aqui uma linha reta. E aí eu vou ligar isso aqui à minha cintura. Pronto. E aqui está pronto, né, o forro das costas. Vou recortar aqui pra vocês. Mais uma vez, lembrando que você não vai acrescentar os 2 centímetros de margem aqui na barra. Vai cortar ele nesse tamanho, porque esse molde, conforme as orientações do fabricante, já vem com margem de costura. E aqui também eu vou separar o revel, tá, gente? Corta, ó. O revel vai ser cortado no tecido principal e o restante do forro no tecido de forro. E aí esses 2 centímetros a mais que eu tinha colocado aqui, ó, no revel, ele não vai existir, então eu corto fora. Então é o seguinte, o forro das costas tá prontinho. Já está aqui com as alterações, né? O forro das costas tem o revel e a lateral, que é a mesma do nosso tecido principal, por isso não vou copiar de novo. Então, forro costas resolvido. Agora eu vou fazer o forro frente. O forro da frente é o seguinte, a lateral é o mesmo caso da lateral lá das costas, não vou fazer alteração nenhuma. E aqui na frente a gente tem que fazer o revel da frente. Para isso eu vou copiar aqui o molde pra gente fazer a alteração. Prontinho, copiei o molde da frente. Agora eu vou desenhar o revel. Como nas costas eu marquei aqui no ombro 6 centímetros por revel, aqui na frente também tenho que marcar os mesmos 6 centímetros. Feito isso, você pode utilizar tipo uma régua dessa de quadril e vai trazer essa marcação até aqui na linha da cintura. Depois que você trouxe até a linha da cintura, você vai esquadrar e levar até lá embaixo. E tá pronto o revel. Eu deixei ele aqui, ó, na cintura ele tá com 8,5. Aqui em cima ele tá com 6 e 8,5 aqui embaixo. Aí agora eu vou anotar, né? Revel frente casaqueto. Prontinho, separado. Esse aqui eu vou cortar no tecido principal, esse aqui no tecido do forro. Lembrando que nenhum dos dois eu vou colocar a margem, né, de costura aqui na barra. Então aqui o forro, né, da frente tá ok também. E com isso a gente finaliza a modelagem, beleza? Agora vamos nos preparar para cortar o tecido e costurar. E pra fechar, vou dar aqui minha opinião final, né, sobre o método. Eu gostei em parte. Eu gostei porque ele é um método prático, como eu falei pra vocês. Ele também permite variar muito os modelos. Só que pra mim, que faço roupas sob medida, não seria um método que eu me dedicaria. Eu procuraria um método que eu pudesse fazer com as medidas exatas de uma pessoa, porque eu faço mais roupas sob medida. Mas, como eu falei aí no início, se eu tivesse uma confecção em que a tabela de medida batesse com a tabela de medida desse método, com certeza eu usaria bem mais. É bom para você assim, que não conhece, que ainda não tem tanto conhecimento com a modelagem, é uma opção. Ele é bom, dá para você fazer algumas coisas sim, mas eu não compraria ele para fazer roupas sob medida, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Um beijo e até o próximo!